Fala pessoas, dia 18/1, quarta-feira, e vamos às notícias que tem coisas interessantes no final do vídeo de geopolítica. Você que gosta, não perca, tá? Em Davos, a Haddad diz que o governo pretende tirar famílias do Serasa. Olha só que interessante. Tira as famílias para depois voltar de qualquer forma, né? Mas falando em Davos, ele falou não só isso, falou também para aconselha consumidores a não usarem produtos de quem é de direita, tá? Olha lá, a Haddad aconselha consumidores a não usarem produtos de quem é de direita e boicota empresas por questões ideológicas. Alguém, em relação à economia, fala assim, não, esse aqui não pode usar. Sendo que a gente não está falando de economia, não deveria ter aí uma tolerância, não deveria ser democrático? Essa é a democracia da esquerda, tá? Haddad não passa confiança ao presidente da consultoria de risco Eurásia. Ian Bremmer se reuniu com o ministro da Fazenda nesta terça-feira 17 no Fórum de Davos, na Suíça. Ele também prevê deterioração da popularidade de Lula, né? Isso aqui é básico, é só você pesquisar aí no Google pior prefeito da história de São Paulo. Você vai achar o nome, adivinha de quem é. Em Davos, Marina diz que se o mundo não preservar, a Amazônia será destruída. É sempre aquele caos, aquele apocalipse, né, de questão da natureza, da deusa Gaia, o que for. É sempre eles usam a natureza, o meio ambiente, como uma pauta para alavancar os seus interesses, tá? Lembrando, ela disse na solenidade internacional, a ambientalista alertou para os perigos da emissão mundial de gás carbônico CO2. Eu vou deixar só isso aqui, ó. CO2 é um ótimo fertilizante natural, gás tem propriedades de acelerar até expandir crescimento vegetal. Mas ciência, né? Eles falam tanto em ciência, porque tem que defender a ciência, que a ciência é acima de tudo, só que depende de que lado da ciência, né? Marina Silva diz que mais da metade do país passa fome. Declaração da ministra contradiz estudo duvidoso de organização de esquerda, que registrou 33 milhões de pessoas nesse estado. Então ela diz que 120 milhões de pessoas, 120 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil, praticamente metade da população, só se for aquela fome que você tipo, tô agora, ainda não almocei. Então, tô com fome, então daqui a pouco eu vou comer, aí já diminui aí desse número. Enfim, a esquerda ela sempre vai vender um caos, um apocalipse, não importa se é real ou não, porque os mais incautos vão ver aquele número gigante e falar, meu Deus, que absurdo, é assim que funciona, pegando as pessoas pela sua ignorância. Ignorância de ignorar informações, não ignore nunca, sempre fique até o fim do vídeo, entenda tudo que se passa pelo mundo. Em Davos, Tarcísio discute parceria com Suíça para produzir hidrogênio verde. O governador também se reuniu com os chineses para tratar de privatizações no estado, né? Aí ele fala de várias coisas que preocupam a direita. Por exemplo, o governador ainda conversou com o vice-presidente State Grid Corporation of China, Pan Jingdong, que demonstrou interesse na privatização da empresa metropolitana de águas e energia EMAI. Então você vê que ao mesmo tempo que ele conversa com os globalistas, ele conversa também com os comunistas. Ou seja, ele está sendo democrático, ele está sobrevivendo. Então sempre eu falo, você confia no Tarcísio, que o Tarcísio vai fazer, ele tem alguma proposta boa para a direita, ele vai tentar fazer o possível. E para fazer o possível, você tem que sobreviver no meio dos inimigos e ele vai conversar com todos. O importante é isso, porque como vocês viram com a Haddad, só pode esquerda, direita você não pode nem consumir um produto. Lula criará 3 grupos de trabalho para mudar a legislação trabalhista. Lula anunciará a criação de 3 grupos de trabalho para propor mudanças na legislação trabalhista e na regra de reajuste do salário mínimo. O que me preocupa é isso aqui, ó. Um deles vai elaborar regras para a contratação de trabalhadores por aplicativo, com direitos garantidos a entregadores e motoristas, por exemplo. Incluir os trabalhadores de aplicativos na CLT foi uma das promessas de campanha de Lula. O direito ao seguro de vida em caso de acidente é um dos pontos mais destacados pelas centrais sindicais. Mas, lógico, isso vem aí um grande custo para essas empresas que já estão aí querendo sair do Brasil. Agora com esse empurrão aí, agora que a coisa fica mais complicada. Então, o que vai acontecer? O pessoal que é aí de aplicativo vai ficar mais caro e pode ser, como saiu o Uber Eats, pode ser que aos poucos menos e menos, né, aplicativos aí vão ficar no Brasil, né? Ou pelo menos vai encarecer para você. Os sindicalistas pedem, por exemplo, a volta da homologação trabalhista quando o processo de demissão é acompanhado por sindicatos e órgãos estatais antes de ser formalizado. Burocracia para todos os lados. E burocracia significa preço, custo e problemas para sua vida. Mas é isso, aqui como diz, mais da metade dos brasileiros acredita que Lula fará governo melhor que Bolsonaro, diz IPEC. E aí você se pergunta, né? Será que essas pessoas têm razão? O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou com grandes expectativas por parte da população brasileira. Para 55% dos 2.000 entrevistados ouvidos em pesquisa, só 2.000, tá?
Por que não joga no Twitter? IPEG divulga nesta segunda-feira, 16, o petista fará um governo melhor do que Jair Bolsonaro. O levantamento também mostra que para 14% a gestão de Lula 3 deve ser igual ao ex-chefe do executivo. Já 25% acreditam que o novo governo será pior que o anterior. Segundo a pesquisa IPEG, 64% dos brasileiros acreditam que o país está no caminho certo com a liderança do petistas e os anúncios de a nova gestão, né? E aí você vai ver que, será que realmente está? Você vê como é o Brasil, tá? Esse aqui é o Brasil. Não desmerecendo o Lula, mas qualquer um faria um governo melhor que o Bolsonaro. Isso é óbvio, tanto que a maioria votou nele. Qualquer um faria um governo melhor, porque o outro não fez nada e estragou tudo. Eu já estou vendo um melhor governo, até porque para ser melhor que o Bolsonaro nem precisa de muito. Qualquer um faria um governo melhor que o do mito, pô. Impossível algum ser humano governar pior. Será mesmo? Daqui a um tempo a gente conversa. Só uma notícia aqui, ó. Com Alvorada em obras, o governo pagou R$216 mil com o hotel de Lula e Janja, tá? E aos poucos, por que você acha que as pessoas vão falar assim, agora está melhor? Porque provavelmente não vai ter aquela perseguição da mídia. O que formou a imagem do Bolsonaro? Formou foi a mídia atacando ele todos os dias. Com o Lula, você vai ver pouca coisa sendo revelada. Tirando uma notícia e outra como essa, mas muito menos. Claro que daqui a pouco vai aumentar, tá? Porque vai ter uma guerra entre esquerdas, mas sempre será menor do que um governo de direita. A mídia em peso mundial é de esquerda, então você pode ter certeza que um governante de direita vai apanhar muito mais e isso significa que as pessoas vão enxergar o governo pior. Simples assim. Por isso que é importante o conhecimento e sempre ficar ligado nas informações, né? Para não se perder, porque se você ficar escutando o Globo, a sua vida já era, tá? Afastado, o Ibanez cancela férias para os Estados Unidos. O governador do DF, afastado do cargo na semana passada, cancelou viagem marcada com a família para os Estados Unidos. E todo mundo cancelando férias, né? O Anderson Torres teve que cancelar para ser preso. Aí o Ibanez está com medo também. E não é só ele, tá? Muita gente está preocupada. Falando em prisão, parte dos aliados de Lula é contra a prisão de Bolsonaro. Auxiliares e aliados de Lula avaliam que a prisão do Jair poderia favorecer o ex-presidente politicamente e torná-lo um mártir. Imagina, o cara vem pro Brasil e é preso. Aí você fala, não, pô, mas seria igual ao Lula? O Lula teve os problemas aí com, né? O que foi com a Lava Jato? Triplex, aí vem o sítio em Atibaia, um monte de coisas. Petrobras. Aí chega aqui no Brasil, o Bolsonaro é preso, vamos ver o quê? Foi preso por questão de opinião. Ele leu uma matéria da revista tal numa live. Coisas que começam aí as pessoas que vão pegando aí. Porque o governo Lula ele vai, assim como foi o Bolsonaro, vai chegar uma hora que ele vai começar a despedaçar, porque a realidade vai bater na porta. E aí as pessoas vão comparar. Então, por isso que os petistas estão com medo de fazer CPI, chamar Bolsonaro para falar, prendê-lo, vão ficar preocupados. Então já está começando a se dividir aí a opinião. Porque eles sabem que, eles viram que o povo, né, por enquanto está quieto. Né? Teve alguns movimentos aí, mas pode ser que com problemas, com promessas não atendidas pelo PT, as coisas podem escalar, né? Então vamos ficar de olho. PL lança Marinho e Valdemar, diz ter votos para derrotar Pacheco. Cacique do Centrão afirma que fará bloco com PP e republicanos para disputar a presidência do Senado. E aí até me pergunto, Pacheco, ele sendo derrotado, temos alguma chance? Porque aí tem o Senado, ele pode peitar o STF. Eu, sinceramente, não ficaria esperançoso, porque mesmo que Pacheco perca, temos aí vários senadores de esquerda. Muitos não estão preparados para enfrentar o STF e eu não acredito que desenvolverá para isso. Acredito eu que qualquer um que entrar lá vai se adequar ao sistema, porque está tudo bem adequado. Claro que a gente tem aí algumas reviravoltas para acontecer. Talvez esse ano, que tem umas coisas acelerando geopoliticamente, mas pode ser só daqui 1 ou 2 anos, tá? Primo do coronel Ustra está entre os militares dispensados por Lula. Não só ele, Lula dispensa 40 militares da administração do Palácio da Alvorada. E isso gera o quê? Gera atrito. E por isso, em meio à crise com militares, Lula deve encontrar comandantes das Forças Armadas. Claro que ele vai conversar com aqueles que são amigos dele, né? Mas com certeza vai ter várias pessoas descontentes, chateadas. Só que tudo gera atrito e o atrito tem que ser coordenado, porque militares, por mais que eles não fizeram nada aí em questão de apelo da população, né? Muita gente está decepcionada. Eles também têm aí os seus interesses e se o Lula começar a puxar muito a corda, pode estourar. Talvez, né? Porque a gente está tão decepcionado com as Forças Armadas, né? Consenso de Genebra, Lula retira Brasil da Declaração Internacional contra o Aborto. Isso era uma coisa muito dita, né? Porque ele não é a favor do aborto, só que as coisas vão andando em direção a isso.
tá? Então, aos poucos, e até a Damares afirma que atuará no Senado para reverter a saída do Brasil de aliança anti-aborto. Isso que será uma luta bem difícil, né? Porque com o sistema aparelhado, todas as pautas de esquerda vão para frente. Falando em esquerda, enfermeiro gay acusa Centro Islâmico de negar curso por homofobia, tá? E eu fico vendo essa notícia, eu falo, por que ele não vai então com essa bandeira? Eles pegam um país bem islâmico, sabe, o mais radical possível, e vai lá com essa bandeira reivindicar os seus direitos. Eu acho que é o melhor, porque aqui no Brasil dizem que é um país muito perigoso para o pessoal LGTB, né? Então, faz o seguinte, vai para outro país bem islâmico, que lá no âmago, no centro da questão, reivindicar, porque é um absurdo, né? Bolsonaro e Trump são chamados de ratos na Flórida em projeção, né? Ratos da Flórida em projeção. Quem é que paga essas projeções, tá? São várias imagens, com certeza é uma esquerda caviar, uma esquerda com muito dinheiro, né? Tem até meio noção de quem seja da esquerda, tá? Quem faz isso, ainda mais ligado a cinema, talvez. E aí eles fazem isso, com certeza o americano olha. O Trump eles conhecem, mas o resto, colocaram um monte de gente do Brasil ali, além do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, eles vão olhar e falar, quem são esses caras, né? Mas isso aí é para fazer sair em jornais, né? É a força da mídia, aparece todo mundo, olha que absurdo. Então nos Estados Unidos as pessoas estão contra também. Estão contra quem é de esquerda lá e com muito interesse político, logicamente. PL negocia nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para eleições de 2024 e 2026, que eu duvido muito que isso aconteça. Vai depender muito se o sistema deixar, porque hoje a esquerda manda. Então se ela pegar assim, teve uma conversa, a Michele deu oi no dia que o Bolsonaro fez tal coisa e por isso ela também será investigada, aí não pode... e bloqueiam tudo. É assim que funciona o sistema. Então, quando eu vejo essas notícias, eu fico me perguntando se realmente terá futuro. Suspeito de conivência com golpistas, ex-comandante da PM do DF teve crise de choro na prisão, diz advogado. Se eu não me engano, tá? Não tenho uma memória muito boa. Esse mesmo PM fez aí uma declaração, uma entrevista para a mídia dizendo que seria super seguro a posse do Lula. E realmente foi. E por isso eu me pergunto se ele realmente tem culpa aí no que é apontado, né, que ele fez ou deixou de fazer em questão contra golpistas, enfim. Eu não sei, só sei que tudo muito estranho. Pode ser que pessoas que não têm realmente culpa estão aí sendo usadas mais aí de exemplo. Anderson Torres recebe atendimento de psiquiatra dentro da cadeia. Então você vê que os caras estão abalados. Tanto um chorando e o outro com problemas. Porque talvez eles nem esperavam. Ainda mais o Anderson Torres, estava de férias com a família. Do nada, ele mesmo falou nas suas redes sociais. Por mais que ele, vamos dizer, deu opiniões contra apoiadores do Bolsonaro em certo momento, né, você vê que não adiantou nada. Não sei, vamos esperar. Esse assunto já está cansando muito. Lei do Brasil não classifica atos de 8 de janeiro como terrorismo. Só que não importa o que a lei classifica ou não, porque as leis no Brasil estão muito banalizadas. Pode aparecer uma lei nova do nada, alguém decidiu aí de grande poder que vai mudar da noite para o dia e muda. É essa a fragilidade que o Brasil está e a grande complicação que às vezes a esquerda comemora muito. Eu vejo só comemoração da esquerda. Até o momento que isso pode ser usado contra a esquerda um dia, porque a esquerda, ela ficando muito unida, muito grande, uma hora vai se dividir, e aí muita gente que faz o L vai ficar espantado com o que vai acontecer nos próximos anos. Rosa Weber suspende indulto de Bolsonaro e policiais condenados por massacre no Carandiru. Então você viu, não adianta o Bolsonaro tentar fazer, quem tem poder vai lá e derruba. Falou não, o próprio Augusto Aras, que era apoiador, falou não, e os caras derrubam qualquer coisa aí que eles fazem mais para a direita, porque a esquerda chegou no poder para ficar durante um bom tempo. Promotores do MPRJ descartam reabertura do caso de rachadinha de Flávio. Isso aqui que eu queria que vocês notassem. Por mais que tenha um monte de coisa acontecendo, né, que seria muito fácil, vamos dizer assim, perseguir todos os filhos do Bolsonaro e prendê-los até se eles quisessem. Mesmo assim, a questão de rachadinha não foi para frente. Isso pode indicar que realmente não teve nada. Aí você pensa assim, imagina se tudo isso foi uma manipulação da mídia e de youtubers traidores para você realmente achar que existia uma rachadinha e agora vai existir. É um rombo gigante no Brasil que às vezes a mídia não vai falar. E aí você vai achar que tá tudo bonito. Por isso que muita gente vai falar, 55%, né, diz a pesquisa, que eu já não confio nessas pesquisas, vai falar assim, nossa, o Brasil está um paraíso. Não está um paraíso porque foi colocado uma venda em seus olhos. Ou, na verdade, não vão te falar a verdade.
Quando falavam, vocês não deram valor, ficaram aí com esse papo de rachadinha, enquanto a esquerda no passado roubou bilhões, e agora bilhões também serão, certeza absoluta. Janja nega contrato com o arquiteto que trabalhou com o Eduardo Bolsonaro. Assim como disse o Haddad, vamos impedir. Então já tirou foto, o cara já falou que estava tudo acertado, aí com certeza a equipe da Janja viu que ele tirou foto com a mulher do Eduardo Bolsonaro e falou, não. E aí o cara perde o seu trabalho, porque é assim que funciona. Se a direita faz um negócio desse, se a direita faz perfis para falar assim, essas empresas aqui não devem ser consumidas, o pessoal fica louco, não pode, tá? Valdemar e bolsonaristas mudam hábitos temendo grampos. Na verdade, com essa quebra de sigilo que foi aí, sigilo de pessoas, amigos das pessoas também vão, tipo, todo mundo vai ter o sigilo quebrado de WhatsApp e tal. Então, com certeza, milhares de pessoas aí estão aí ameaçadas por esses tais grampos e a preocupação é tremenda, tá? Então, até mesmo alguém manda uma mensagem para você, se eles querem te incriminar, a coisa mais fácil do mundo, tá? O arrependimento de Valdemar no embate entre Bolsonaro e Moraes. Valdemar está arrependido de ter cedido a Jair Bolsonaro e questionado as maquininhas, tá? Então, isso aí que eu acho que tem certa razão. Porque o Valdemar, ele fez tudo aquilo, levou uma multa que vai ser tirada do fundão, vai ter um monte de problema, ficou aí preocupado e o resultado prático da coisa não existiu. Eu realmente, quando vi a movimentação, você fica até animado, né? Você fala, pô, os caras estão fazendo alguma coisa. Só que ao mesmo tempo você vê essa situação, você fala, tá, mas no final, quem vai julgar? Quem vai correr atrás? Se os caras têm o controle absoluto do sistema, tudo isso, na verdade, só gera, vamos dizer assim, problemas para a suposta direita. PL não é uma direita, Valdemar não é uma direita. Então, foi provavelmente um erro para o Valdemar mesmo. População da China encolhe pela primeira vez em mais de 60 anos. Agora a gente começa a entrar nas coisas um pouco mais tensas aqui. 60 anos. Então diminuiu 850 mil pessoas do ano passado para cá na China. Uma coisa que não acontece há muito, muito tempo. Se isso não acontece há muito tempo, você repara que a gente está em momentos atípicos, e atípicos significa coisas graves vão acontecer. É coisa simples, tá? Estados Unidos dizem a Nicolás Maduro que vão manter as sanções econômicas contra a Venezuela. Olha só que interessante. Foi o Maduro que falou que ia encontrar com Lula, com vários outros líderes de esquerda na América do Sul para fazer aí um novo foro de São Paulo, uma nova estratégia, todo mundo muito animado. Aí os Estados Unidos vai lá e dá aquela puxada na coleira e fala, onde você vai? Tá? Não funciona assim não. E aí que a gente começa a ver as coisas um pouquinho mais tensas para a esquerda. Os Estados Unidos responderam ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que manterão intacta a política de sanções contra o país sul-americano até que sejam dados passos concretos para o regresso à democracia. Qual que é a democracia que os sociais-democratas americanos querem? Que é a América do Sul controlada por eles, tá? Rússia finaliza a produção da ogiva Poseidon, que é Poseidon, o torpedo do juízo final. E ela aí tem umas coisas interessantes pra gente ler. Ao anunciar a produção da arma em 2018, Putin afirmou que a ogiva teria um poder ilimitado, com capacidade de trabalhar com profundidades e velocidades nunca alcançadas por nenhum outro submarino. Com capacidade intercontinental, a ogiva pode ser capaz de atingir cidades costeiras ao redor do mundo, provocando resultados terríveis, como tsunamis de radioatividade. Então imagina, chega esse 24 metros, tipo um torpedo, explode uma bomba atômica numa costa. E isso aí faria um estrago absurdo, dependendo da quantidade, né? 24 metros, talvez dê para fazer uma bomba aí de 100 megatons. Imagina o desastre ambiental, né? E o problema que aconteceria. E aí a gente vai entrar numa notícia absurdamente interessante, já que a gente falou disso. Avião dos Estados Unidos que investiga acidente nuclear sobrevoa o litoral do Rio de Janeiro, né? Notícia de ontem. A aeronave da Força Aérea Americana é usada para coletar partículas da atmosfera em caso de explosões ou acidentes nucleares. Então saiu um avião, veio para o Brasil, chegou perto do Rio de Janeiro, ele desceu de altitude, verificou, deu meia volta e foi embora no Rio de Janeiro. Por que que ele fez isso? Qual que é a preocupação? Não, você vê que existem coisas interessantíssimas acontecendo geopoliticamente. Qual é a preocupação dos Estados Unidos em questão nuclear no Brasil? Será que tem algum plano? Será que é por isso que Maduro estava tão animado para encontrar com Lula e falar? Será que existe alguma coisa preocupante? Vamos brincar de teoria da conspiração esse final de semana. Eu vou brincar. Não vou dizer como a gente brinca só em vídeo exclusivo para o pessoal não levar como verdade. Mas brincar com algumas teorias é bem interessante. E vai que a gente acerta, né? Pessoal, muito obrigado. Lembrando, ajude o canal com Pix, porque
Ontem, por exemplo, tive só um Pix, né? Um Pix por dia com mais de 20 mil visitas por vídeo. Você não vê propaganda nenhuma. Qualquer quantia ajuda bastante o canal. Não quero Pix? Tem o link da Amazon. Clique, compre qualquer coisa para você. Já ajuda o canal. Temos também o botão valeu caso queira. Estamos aqui praticamente todos os dias fazendo vídeos, informando. Espero que você goste do conteúdo. A gente se fala em breve e até mais.